A segunda rodada do segundo turno do Brasileirão termina, digamos assim, praticamente da pior maneira possível para o Flamengo. O Flamengo perde para o São Paulo, Botafogo ganha do Atlético Goianiense fora e o Palmeiras por pouco não vence o Inter, empatou, mas diminuiu a diferença que tinha para o Flamengo. Uma rodada que nós tínhamos tudo para consolidar a liderança e aumentar a diferença para o Palmeiras, a gente acaba diminuindo essa diferença. Aí vocês vão falar, mas o Palmeiras ainda está atrás do Flamengo. Mas a gente não matou o Palmeiras. E um adversário como o Palmeiras, se a gente deixa vivo, ele pode dar o bote lá na frente. A gente vai falar algumas coisas, não sobre a parte tática dos jogos, mas das decisões dos treinadores e da falta de coragem, na minha opinião, principalmente do Tite. Não tem como você ser um vencedor de destaque, né, se você não arriscar em algum momento. Você precisa arriscar, riscos controlados, mas precisa arriscar. E a gente tem que entender que o nosso treinador não é um treinador que arrisque, né? Ele não é um treinador que ouse. E é isso que faltou ao Flamengo nessa rodada. Por que eu digo isso? Porque Botafogo e Palmeiras entraram com seu time titular, seus times titulares. Se não todos, praticamente 90%. Hoje no jogo contra o Inter, o Palmeiras começou com Gustavo Gomes, com Rafael Veiga, com Rony, com Murilo, com, enfim, Zé Gabriel, com todo o seu poderio, tudo que tinha de melhor para colocar em campo. Mesmo tendo jogo contra o Flamengo na quarta-feira, onde ele vai ser muito pressionado para tentar reverter a vantagem que o Flamengo criou na última quarta-feira. O Botafogo também jogou pressionado, porque ele precisava vencer o Atlético Goianiense no jogo que ele jogava fora de casa, embora seja o lanterna da competição. A gente sabe como funcionam esses times que estão na zona de rebaixamento no segundo turno de Brasileirão. Eles ficam mais desesperados, tendem a crescer, transformam um jogo em casa naquele jogo com um ambiente muito tenso, né, toda uma atmosfera propícia para que eles pontuem. E o Botafogo também pressionado porque empatou com o Bahia jogando no Rio pela Copa do Brasil, então também tinha uma pressão ali, uma preocupação, melhor dizendo, para poupar e jogar com toda a sua força no jogo de volta na Bahia, em Salvador, contra o Bahia, já o jogo que vai definir a classificação. E o Botafogo ele não fez um resultado favorável no jogo de ida, como eu falei. Então, tanto o Botafogo como o Palmeiras, eles tinham até mais motivo para poupar do que o próprio Flamengo, porque o Flamengo ele fez um placar que lhe dá certa segurança, lhe dá certa tranquilidade, margem de manobra para o jogo de volta. E o engraçado ou irônico é que dos times que mais tinham preocupação em poupar, porque estavam com resultado mais adverso ou menos confortável, são justamente os times que entram com seus jogadores com o que há de melhor. E o Flamengo, que estava na situação de melhor conforto ou segurança, é justamente o time que poupa e bota o brasileiro em segundo plano, quando na verdade o brasileiro é muito mais importante que a Copa do Brasil. Então, nesse sentido, o que foi decisivo e o que determina é a falta de coragem, a falta de percepção, sabe? Eu não digo entrar com todo o time titular, mas poderia ter entrado com Gerson, Arrascaeta, contra o São Paulo, quando a gente viu no segundo tempo que claramente esses dois jogadores, quando entraram, fizeram toda a diferença, mudaram a dinâmica do jogo. O São Paulo é um time mediano, não tem nenhum jogador assim que você fale, esse cara aqui é um craque. Alguns vão falar do Lucas Moura. O Lucas Moura nunca foi titular em time nenhum na vida dele, a não ser no próprio São Paulo. É um jogador bonzinho, vamos dizer assim, um bom jogador, para não dizer nada nesse sentido, mas é um bom jogador, tá? Para mim não limpa a chuteira do Arrascaeta, mas enfim, o São Paulo é um time de jogadores razoáveis, jogadores médios. Se o Flamengo tivesse entrado com Arrascaeta, Gerson, meio de campo ali mais consistente, que tivesse mais controle de bola, que criasse condições, chances de gol, certamente o Flamengo teria mais chances, teria chances bem prováveis de fazer esses 3 pontos, né?
O Palmeiras, com um time muito inferior ao nosso tecnicamente, arriscou mais. O Palmeiras tem menos opção do que o Flamengo tem em termos de elenco. Arriscou mais e conseguiu o empate contra o Inter. Diminuiu a vantagem numa rodada que a gente tinha que aumentar essa vantagem. E o que preocupa é que o Palmeiras está passando pela pior sequência que ele podia ter agora no Brasileirão. Depois vai ter a parte boa, se ele passar por essa sequência, ainda vivo no Brasileirão, é isso que preocupa. E o Flamengo tem ali a chance de tirar o Palmeiras de duas competições, da Copa do Brasil e do Brasileiro, porque se o Flamengo ganha hoje, ganha no sábado, ele tinha aumentado essa vantagem para 6 pontos, podendo tornar em 9 pontos no outro sábado no Maracanã, no outro domingo no Maracanã, com um jogo a menos, e aí praticamente ia tirar o Palmeiras da competição e jogar uma crise para o Palmeiras, mas não. O que o Flamengo faz com as decisões erradas? Ele traz o Palmeiras de volta para a competição. O Palmeiras saiu vencedor da rodada. Eu não digo tanto o Botafogo, porque o Botafogo, com todo respeito, eu ainda acho que não é um competidor que vai ter gás o suficiente lá na reta final. O Palmeiras sim. E a gente traz o Palmeiras de volta para a competição. Isso me preocupa. E o que me deixa muito chateado é porque a gente trouxe de volta. A gente tinha tudo para fazer essa rodada uma consolidação, abrir 6 pontos. 6 pontos para o Palmeiras. Mas o que o Flamengo faz? Entra com o time reserva, dá uma vitória para o São Paulo, que é um time no máximo esforçado, e a gente complica algo que estava simples, né? O Palmeiras vai com mais ânimo aí para essa quarta-feira, porque ele entrou na rodada com um receio muito grande de ter aumentado a diferença para 7 pontos do Flamengo, e aí ficar realmente, criar mais crise, né? Aumentar a crise, mas não, ele sai reforçado porque ao invés de ver a diferença aumentar, ele viu a diferença diminuir e sai reforçado com uma diferença de 3 pontos do Flamengo, uma diferença de uma rodada. E, de novo, falta de coragem para você ter vitórias de destaque, para você se destacar, fazer o além da curva, para você entrar para a história. Ninguém entra para a história e ganhar 3 títulos numa temporada com o Brasil, ganhar a Tríplice Coroa, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Você precisa sim, isso aí é algo que entra para a história. Mas para entrar para a história é preciso ter coragem. E isso é algo que definitivamente falta no técnico do Flamengo. Bom, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, diz aqui se você concorda ou não concorda com o conteúdo, com a opinião, deixe seus comentários, interaja, compartilhe esse vídeo e até a próxima.